Oi, tudo bem? Mais uma aula de história, todo mundo aqui, né, nesse frio, esperando as férias de inverno chegarem, que dá aquela ansiedade já pelas férias, né? Mas antes disso, temos o quê? Matéria nova. Claro, por que não? Vamos conversar sobre Grécia Antiga. Nessas próximas semanas, agora vamos conversar sobre esse tema muito importante, né? A Grécia Antiga tem aí uma série de influências no que nós conhecemos hoje, né? Por regime de governo e tudo mais, então vamos conversar sobre Grécia Antiga. Já preparei aqui o material que eu vou compartilhar com vocês, vamos logo, né, a essa parte para não demorarmos muito tempo, vamos colocar aí o nosso cronômetro para funcionar e vamos lá. Mesmo texto que vocês têm aí disponível no Class e vamos conversar sobre esse texto hoje. Quando a gente pensa, né, em Grécia Antiga, a gente pensa, né, na Acrópole, aqueles prédios enormes, a democracia, né, um monte de guerras e tudo mais. Mas como surgiu a Grécia, né? Como é que a galera chegou no que foi a Grécia Antiga? A aula de hoje é sobre isso. Vamos conversar um pouquinho sobre a formação dessa Grécia Antiga. Vocês devem estar ouvindo, talvez, um barulho aí de máquina de lavar roupa. É a minha máquina de lavar roupa que está participando desta aula, porque a vida é isso, né? A gente trabalha bastante, tem que cuidar da casa, então tá aí, né? Temos nossa máquina de lavar roupa participando desta aula hoje também. Será que ela vai aprender alguma coisa sobre Grécia Antiga? Talvez, mas vamos lá. A gente pode, né, começar a conversar sobre Grécia Antiga a partir de Creta. Creta é uma ilha no meio do mar Mediterrâneo, uma ilha bastante grande, uma das maiores do mar Mediterrâneo, ela tem 8,3 mil quilômetros quadrados, e é uma ilha que atrai muitos visitantes, né, todo ano, uma ilha que vive muito do turismo. Por quê? Na ilha de Creta, a gente tinha uma cidade chamada Knossos, que tinha um palácio, né, que ficou muito conhecido, né, nesse palácio da cidade de Knossos. Era um palácio muito grande, né, mais ou menos em 2000 antes de Cristo, 4.000 anos atrás, esse palácio chegou a ter 20 mil metros quadrados de área construída. Isso é muito grande. É uma construção enorme para a época. Pensem, 4.000 anos atrás, e os caras tinham um palácio de 20 mil metros quadrados. Muita coisa. Tanto que é muito provável que esse palácio não tenha servido apenas, né, como moradia de um rei, mas também e principalmente como um centro administrativo e também comercial, né? Esse palácio tinha mais funções. Também, por conta da grandiosidade desse palácio, se diz que essa lenda do Minotauro tenha surgido ali. Vocês já ouviram falar do Minotauro? É um cara, né, uma figura assim, um ser mitológico, que teria o corpo, né, de corpo e a cabeça, os braços com formato humano, e o quadril e as pernas em formato de touro. Sim, ele era metade um touro e metade humano, figura mitológica, tá? Dizem que que ele vivia num labirinto, né? E quando as pessoas se perdiam no labirinto, ele se alimentava das pessoas. Entrar nesse labirinto não devia ser nada legal. Mas o pessoal acha que, no fim das contas, esse palácio, por ser tão grande, teria dado a origem, né, para essa lenda do Minotauro, porque talvez muita gente tenha se perdido lá dentro. 20 mil metros quadrados é muita coisa. Mas, em todo caso, esse palácio, né, e a ilha de Creta ficaram conhecidos como parte da civilização minoica. O que isso tem a ver com Grécia? Vamos adiante no texto da aula de hoje. Aqui vocês têm, inclusive, uma representação, né, uma foto das ruínas desse palácio, né, o Palácio de Minos, na cidade de Knossos, em Creta, tá? Quem um dia quiser visitar, vale a visita. Não fui ainda, mas quem sabe, né?
Bom, a Grécia é um país mediterrâneo, porque está, né, localizado aí na beira do mar Mediterrâneo, e localizado na Península Balcânica. A gente vai falar um pouco mais sobre essa geografia na próxima aula, tá? Mas eu quero que vocês lembrem que a Grécia, né, tem uma parte continental, né, que está ligada aí ao continente europeu, e mais de 2.000 ilhas espalhadas aí pelo mar Mediterrâneo, mar Egeu e mar Jônico. As origens dessa civilização grega datam de cerca de 5 a 3 mil anos atrás, ou seja, 3 a 1.000 anos antes de Cristo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Porque a gente tem, né, vários povos, como os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios, todos eles, né, fazendo aí uma grande miscigenação étnica e cultural que, né, resultou no que a gente conhece por Grécia Antiga. Para começar, então, vamos voltar aos cretenses. Os cretenses, né, por volta de 2.500 anos antes de Cristo, já tinham, então, cidades na ilha de Creta e começaram, então, a fazer uma série de melhorias, né, tanto no sentido de apurar técnicas de navegação, assim como os fenícios, né, que a gente viu na aula passada, os cretenses também navegavam, né, eles também fizeram diversas obras importantes, como, vejam aqui no texto, a construção de portos, aquedutos, né, para levar água para as diversas partes da ilha de Creta, palácios como o Palácio de Knossos, né, e também eles se organizavam de forma a ter diversos principados. A gente tinha um rei principal em Knossos e diversos príncipes que habitavam, né, que cuidavam aí de cada um desses principados ao longo da ilha. Por volta de 1450 a.C., então, é que a gente tem a unificação desse poder com o rei de Knossos, tá? Essa sociedade era muito bem dividida, né? A gente tinha aí na parte mais alta da pirâmide os reis, os nobres, os mercadores e os sacerdotes. No meio dessa pirâmide, os artesãos, artistas e funcionários públicos, e na parte mais baixa da pirâmide, agricultores, pastores e ali, né, sempre na parte mais baixa, escravos. Só que no início do século XV a.C., 1400 e pouco antes de Cristo, a ilha de Creta foi devastada primeiro, né, por terremotos e depois por guerras internas. E aí a gente tem, né, os aqueus, né, lembrem-se que eu citei alguns povos antes. Os aqueus é um desses povos, né, se constituem numa desses povos que formaram a Grécia Antiga, e eles invadiram, né, por volta de 1400 a.C., tanto a ilha de Creta quanto, né, outras partes da Grécia Antiga. E foram responsáveis, então, pelo fato de que Creta, né, na sua organização anterior, não existisse mais. Os aqueus, né, eles eram um povo que se estabeleceu na Península Balcânica. Já vou mostrar para vocês no mapa. Lembrem-se, mesmo com o frio, hidratem-se. Precisamos beber água. Eles se instalaram na Península Balcânica mais ou menos em 3.000 a.C. e ali construíram, então, diversas cidades fortificadas. Acontece que com esse intercâmbio cultural que eles tinham aí com os próprios cretenses e com outras regiões também, eles acabaram conseguindo, né, fazer diversas modificações, né, tecnológicas na própria sociedade. Eles fundaram algumas cidades, né, na Península Balcânica, como Pilo, Tirinto e Micenas, e a cidade de Micenas, então, deu o nome, né, à civilização micênica, composta pelos aqueus. Vejam aqui, então, no mapa. Os aqueus, né, em 1400 a.C., então, passaram aqui da Península Balcânica, nessa região em azul, para regiões, né,
como a ilha de Creta, aqui embaixo. Fizeram migrações também para a região do Egito, do Chipre, da Fenícia, né, para outra parte aqui do continente na Ásia Menor. Então, eles fizeram diversas migrações e invasões em 1400 a.C., mais ou menos. Depois que eles dominaram Creta, né, a gente tem também, novamente, né, uma queda em relação ao comércio. Embora eles utilizassem técnicas de navegação, o comércio já não era mais a mesma coisa, né? Porque, novamente, quem dominava esse comércio ali no mar Mediterrâneo eram tanto os fenícios quanto depois os cretenses. Mas os aqueus não conseguiram manter esse comércio, e mais ou menos em 1200 a.C., eles travaram, né, a famosa Guerra de Troia com os habitantes da Ásia Menor. Vamos voltar aqui para o mapa, né, na cidade de Ítion, conhecida como Troia, tá? Eles fazem esse caminho, essa invasão, e começam, né, o que ficou conhecida como a Guerra de Troia. Mas o que era a Guerra de Troia? A gente tem, né, aqui um quadro nesse texto que conta um pouco mais do que foi essa Guerra de Troia. A Guerra de Troia foi contada, né, a gente tem notícias dessa Guerra de Troia por conta, né, do Homero, né, um poeta, né, ele compôs diversos poemas épicos contando, né, algumas façanhas dos gregos. E os dois principais, né, eles eram poemas que eram contados de forma oral, não eram escritos nessa época, eles foram escritos muito depois disso, mas na tradição oral ele contou a Ilíada e a Odisseia. O que acontece? Na Ilíada, ele conta o conflito da Guerra de Troia. Ele conta nessa obra que o confronto nessa Guerra de Troia teria se originado porque o Paris, né, filho do rei de Troia, teria seduzido Helena, né, que era a esposa do rei Menelau, da cidade de Esparta. E aí ele, né, ele e Helena, né, o Paris e a Helena fugiram de Esparta para Troia. Só que o que acontece? Para tentar reaver a esposa, o Menelau recrutou, então, um exército chefiado, né, por guerreiros como o Aquiles, o Agamenon, o Ulisses, né, são nomes muito comuns aí na história da antiguidade, né, na história da Grécia Antiga. Depois de cercar por muito tempo essa cidade, foram anos de cerco, né, era muito comum na época fazer cercos às cidades, né, se cercava essa cidade, deixava a cidade sem comunicação com o exterior. E por muito tempo esse cerco foi feito e Troia não se rendia, né? O Paris não entregava Helena, né, para que Menelau pudesse levá-la de volta para a Grécia. Então, o que acontece? Os gregos pensaram numa forma, né, de entrar dentro dessa cidade. O que eles fizeram? Como era uma cidade murada, a ideia era, vamos introduzir guerreiros dentro dessa cidade. Como? A partir de um presentinho. Eles teriam construído, então, um enorme cavalo de madeira, e dentro desse cavalo estavam vários soldados gregos. Esse cavalo foi oferecido como um presente para a cidade de Troia, e quando os troianos aceitaram esse presente e colocaram esse cavalo dentro da cidade, os guerreiros gregos saíram de dentro do cavalo e, né, conseguiram vencer, então, a guerra. Conseguiram atacar a cidade dentro dos muros e, né, levar Helena em segurança para a sua casa em Esparta, ao lado do rei Menelau. A Odisseia, então, a outra obra, né, do Homero, conta a história do Ulisses, então, que ele teria levado 10 anos para voltar para sua terra natal, no reino de Ítaca, depois de ter combatido na Guerra de Troia.
Então, tem uma série de... Ele conta, né, sobre como ocorreu essa viagem aí longa de 10 anos do Ulisses. Então, são duas obras, tem versões, né, em texto, atualmente a gente pode consultar, a gente pode ler tanto a Ilíada quanto a Odisseia, e são dois textos muito famosos no que diz respeito à história, né, dos gregos. Só que, bom, depois, né, dessa guerra, no século XII a.C., em 1100 e poucos antes de Cristo, a civilização micênica, né, dos aqueus entrou em crise. E aí a gente tem uma nova migração, porque sim, a galera migrava, tá? E a gente tem uma invasão dos dórios, tá? Vejam aqui, vamos voltar nesse mapa. Os dórios, eles conseguem conquistar essa região toda, né, e assumir, então, assumir o governo, né, assumir como seu esse território, né, conseguem construir uma civilização aí também, né, a partir, né, dessas migrações, né, dessas invasões sobre os aqueus. Entre os séculos 12 e 8 antes de Cristo, os dórios, então, eles conseguem nessa supremacia na região. Esse ficou conhecido como o período homérico, né, da história da Grécia Antiga. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso também semana que vem. Muitas populações, inclusive, como os aqueus, fugiram da região, porque, né, a gente tinha uma série de invasões, de guerras, de saques feitas pelos dórios. E aí a gente tem, né, a partir dessas invasões, o processo de formação dessa civilização grega. No modo geral, se a gente for pensar em características básicas, os gregos, né, depois dessa invasão dória, eles se organizaram em tribos, que se subdividiam em clãs. Esses clãs eram ligados por laços sanguíneos, né? Cada clã descende de um mesmo, né, ancestral, então a gente tem, né, essa denominação desses clãs como genos. Cada tribo era formada por diversos genos. Esses genos tinham cada um o seu patriarca, né, e também alguns familiares e escravos, né, parentes próximos, hóspedes, todos eles estavam agregados nesses genos. Existia uma posse coletiva da terra e havia também cada chefe da tribo, né, essa tribo que continha os genos, o chefe dessa tribo se destacava também nas guerras e acabava se tornando um rei. Nesse sentido, a gente tem diversos reinos aí nesse período inicial, cada um, né, abordando que tem dentro nessa estrutura, né, esses genos que têm seus patriarcas. Eu sei, parece muito complicado, eu sei, mas fiquem comigo, tá? O que acontece? A gente tem um aumento da população, né? Porque algumas partes da Grécia Antiga, a terra é muito boa para a agricultura, então esse excedente né, também permite aí um crescimento da população, e aos poucos, mesmo que a gente tenha, né, essas terras, né, férteis, chegou uma hora que a agricultura se tornou insuficiente, porque partes dessa terra são agriculturáveis, mas outras não. Isso fez, né, com que se tivesse uma grande disputa pela terra e né, essa posse coletiva acabou, né? Nisso, a gente tem, né, então, essas maiores e melhores propriedades de terra passando para as mãos de um pequeno grupo de pessoas. Isso acontece, é muito comum, né, na história da humanidade. E esses aristocratas, né, donos dessas terras, ficaram conhecidos como eupátridas, o que quer dizer, né, bem-nascidos. Eles formaram, né, uma espécie de nobreza, né,
por terem essa posse das terras, enquanto que o restante da população ficou, né, sem terras ou teve pequenos lotes, né, pouco férteis. No fim das contas, dentro de cada espaço, né, cada propriedade de terra, esses reis acabaram destituídos e essa própria nobreza acabou, né, tomando o poder. Com o tempo, então, a gente tem, né, esse governo dessas diferentes desses diferentes lugares, dessas diferentes cidades, na mão desses eupátridas, constituindo, então, essa aristocracia, esse governo dos melhores. Mas o que isso quer dizer? Porque a gente pensa, né, em Grécia Antiga e pensa na democracia ateniense. Como é que os caras têm uma aristocracia, um governo de poucos, né, o governo dos melhores? Bom, o que acontece? Todas essas mudanças que ocorrem, né, primeiro a gente ter reinos e depois esse conflito pelas terras e esse conflito fazendo com que os donos dessas terras acabem tomando poder, isso faz com que esses genos, né, se enfraqueçam, aquela unidade, né, do patriarca com a sua família, isso se enfraquece. O dono das terras é que tem esse controle agora sobre, né, cada região. E, ao mesmo tempo, existe a necessidade, né, de cada população se defender dos inimigos externos. Então, começam a surgir, aos poucos, as polis, que são as cidades-estado gregas. A gente tem Esparta, então, que surge da união de 4 vilas vizinhas, por exemplo, e esse processo vai ocorrendo em toda a Grécia. A gente tem a formação dessas cidades ao longo, né, de todo o território da Grécia. Eram cidades fortificadas, né, tinham aí uma fortaleza, né, uma proteção, né, muitas vezes com muros, por exemplo, e tinham também, principalmente como um centro aí, um santuário. Vocês vejam aqui, por exemplo, uma foto da cidade de Atenas com a sua acrópole aí ao centro. A gente tem esse santuário, né, muitas vezes construído na parte mais alta da cidade, que permite uma vista também, né, para cuidar desses limites da cidade. Então, por isso que ficaram conhecidos como acrópolis. Então, cada cidade também tinha uma ágora, né, uma praça, e nesse lugar os cidadãos se reuniam para tomar decisões políticas. Quem são os cidadãos? Conversamos sobre isso, principalmente no caso de Atenas, né? Nós conversamos sobre isso aí, sobre quem são os cidadãos nas cidades. Fora dos muros dessas cidades, nas periferias, viviam, então, os trabalhadores agrícolas e os pequenos proprietários rurais. A polis, portanto, ela, então, englobava não apenas a cidade, essas construções, essas casas ali nesse centro, mas também toda essa extensão de terras, né, ao redor dessas cidades. Então, a gente tem, né, esse modelo, né, sendo utilizado ao redor de todo o território ali da Grécia Antiga. Então, a gente tem, né, essas transformações que vão fazer com que a gente tenha, né, um modelo de administração surgindo. Mas a gente vai ver um pouco mais, então, de como funcionava efetivamente esse modelo na semana que vem, quando a gente vai falar de vários períodos aí da história da Grécia Antiga. Bom, deixa eu parar a apresentação, deixa eu voltar aí a tela inicial. Cá estou. Bom, pessoal, eu sei que é bastante informação, mas é importante que vocês lembrem que a gente tem, né, nessa formação da Grécia Antiga, uma série de povos diferentes que formam, né, esse espaço, né, essa primeira ocupação, que são povos que têm aí suas organizações diferentes,
que vão migrar, né, por uma série de questões internas, de lutas internas, e que vão acabar formando, então, com o passar do tempo, essas cidades. Nós vamos conversar na semana que vem um pouco mais sobre essa estrutura, né, dessas cidades, como funcionava, os diferentes períodos da Grécia Antiga, porque sim, a gente tem períodos diferentes sobre cultura, isso a gente vai conversar nas próximas semanas, tá? Hoje, então, a ideia é que a gente possa entender como se formou. Os gregos simplesmente não nasceram lá e apareceram em polis, morando dessa forma, se organizando dessa forma, não. Muita coisa aconteceu, né, para que eles pudessem se organizar dessa forma. Então, a ideia é que a gente possa conhecer um pouquinho mais disso. Bom, não vou me alongar mais. Na semana que vem a gente conversa, então, sobre né, os diferentes períodos da Grécia Antiga. E hoje, então, já deixo aí no Class exercícios para que vocês possam, né, treinar os conhecimentos de vocês sobre a formação da Grécia Antiga. Fechado? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!